Olá, turma! Tudo bem? Sétimo ano. Estou de volta com vocês, professora Michele Carvalho, para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre concordância verbal. Pois é, de novo. Só que lembra que eu falei? Concordância verbal tem muitas regrinhas, né? Então, a gente precisa ver cada regrinha no seu tempo, exercitar, tá? Para que você não absorva também um monte de informação e depois fique aí sem saber, né? O que fazer e como fazer. Então, a gente está indo passo a passo para que dê tempo de você assimilar todas as informações, tá bom? Então, vamos lá, prepara seu caderno para você fazer as anotações, fazer os exercícios, tá? Pode pegar seu livro também, nós estamos no caderno 3, né? No livro 3, porque ali você também pode consultar aquilo que for necessário, depois aí do que eu for falando, você pode fazer as devidas consultas, tá? Então, vamos lá. Vou preparar aqui nossos slides, pego o material e vamos estudar. Beleza? Então, eu tenho aqui... Hoje nós vamos falar sobre os núcleos do sujeito. Veja bem, sujeito, né? Aquele que está lá na oração realizando a ação. O núcleo, a parte mais importante do sujeito, quando essa parte é ligada por ou. Ó, ou, preposição, né? Quando a gente usa esse ou, como é que será que fica o verbo em? Como é que acontece essa concordância verbal? Lembrando que concordância verbal, na regra geral, o verbo concorda com o sujeito, correto? Mas existem casos especiais, né, que a gente vem falando aí nas videoaulas. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ler. Se os núcleos do sujeito estiverem unidos por ou, o verbo ficará no singular ou no plural, de acordo com o valor semântico da conjunção, que pode ter sentido de adição ou de exclusão, tá? Vamos ver então. Antes de pegar aqui o exemplo, quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou nem, tá vendo? Ó? Aí aqui entrou a conjunção de adição, né? Porque o ou também pode ser uma alternativa. Então, olha só. Quando eles são unidos por ou nem, o verbo deverá ficar no plural se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Então, assim, professora, é muita informação, né? De repente, falando assim, você não entende. Vamos ver isso no exemplo, tá? Olha só. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Então, você tem aqui, ó, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né? Grandes poetas aí, Manuel Bandeira, tá? Então, ele tá falando que Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Ou seja, esses dois grandes poetas representam a essência da poesia brasileira. É o que está falando aqui. O verbo ficará no plural, ó, representam, verbo no plural, tá? Porque a declaração contida aqui, ela pode ser atribuída a todos os dois núcleos. Quais são os núcleos aqui do sujeito? Drummond, Bandeira. Entendeu? Então, por conta aí desse sentido, desse contexto aqui, a gente entende, né, que os dois são importantes, portanto, o verbo fica no plural, tá? Vamos ver se tem outro exemplo. Aqui, usando agora, né, o conectivo nem aí, né? Tá? Então, olha só, nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Tá vendo? Nem o professor, nem o aluno acertaram a resposta. Então, o verbo também fica aqui no plural, tá? Por quê? Indicando que os dois núcleos, ó, professor, aluno, acertaram a resposta ou não acertaram, né? Porque o nem dá ideia aí, nenhum nem outro acertaram a resposta, tá? Muito bem. Agora aqui. Quando a declaração
Quando falo em declaração, gente, é a informação que está contida ali naquela oração, tá? Toda oração, ela traz ali uma informação, né? Então é isso. Quando essa declaração, quando essa informação contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou seja, né? Se os núcleos forem excludentes, ou seja, então vai ser um ou outro, você vai acabar excluindo, só pode um. Vamos pensar assim. Aí nesse caso, gente, porque esse núcleo, né, ele é excludente, o que é excludente? É aquilo que você exclui, aquilo que você tira, tá? Então aí o verbo ele deverá ficar no singular. Então vamos ver um exemplo. Olha só, Roma ou Buenos Aires. Então, ou seja, Roma, você pode escolher uma das duas, né? Ou vão escolher uma das duas. Ou Roma ou Buenos Aires, somente uma, entendeu? Então, olha como é que ficou o verbo. Será. Esse verbo está o quê? No singular, tá? Então, Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Lógico, pensa aí, a Olimpíada só vai poder acontecer numa sede. Então, ou vai ser em Roma ou vai ser em Buenos Aires, tá? Então, nesse caso aqui, dentro aqui do contexto, né, como esse predicado aqui, é isso que ele está falando, essa informação, ela é atribuída somente a um dos dois núcleos, né? A sede da próxima Olimpíada vai ser aonde? Ou vai ser em Roma ou vai ser em Buenos Aires. Então, nesse caso aqui, o verbo fica no singular. Deu para entender? Tá? Então, vamos lá, seguindo aí. Outro exemplo. Olha só. Quem será escolhido em você ou ele? Então, repara. Aqui também o verbo fica no singular, por quê? Porque o núcleo é excludente, ou seja, eu preciso excluir um. Somente, ó, só será escolhido um. Ou vai ser o você ou vai ser o ele, tá? Então, nesse caso, não tem por que colocar o verbo no plural. Você ou ele serão escolhidos, vai estar errado, né? Então, você ou ele será escolhido. O será é mantido aí, o verbo ser é mantido no singular, porque somente um aqui dos núcleos do sujeito é que será escolhido. Deu para entender? Tá? Anota aí, então. Ok? Vamos lá. Outras expressões. Então, agora a gente vai partir para outras, né? E aí eu coloquei elas de vermelhinho para poder destacar, para você identificar. Olha só. Quais expressões? Um outro, tá vendo? Um outro. E nenhum e nem outro. Tá? A gente pode utilizar essas expressões para escrever as orações. Então, você tá lá escrevendo um outro, ó, nenhum, nem outro. E aí? A concordância verbal, ou seja, esse verbo, ele vai ficar no singular ou no plural? Então, aqui diz o seguinte, se você usar uma dessas duas expressões, a concordância, ela vai ser feita no singular, embora o plural também seja usado, seja praticado. Então, uma das duas, né, gente? É o que diz a regra. Então, você não deve se ficar preocupado, o que eu uso? Né? Boto no plural, boto no singular? Não. Se você percebeu que tem essa expressão lá, um ou outro, nenhum e nem outro, é porque ela pode tanto ficar no singular como no plural, tá? Vamos verificar então os exemplos que eu trouxe aqui. Olha esse primeiro. Um ou outro compareceu, ou um ou outro compareceram à festa, ok? Tá? Então preste atenção aí. São regrinhas, né? Regras da língua portuguesa, da norma padrão. Mas é muito melhor quando a gente entende. Por isso que assim, eu estou indo devagar, porque eu quero que você pense, né? Eu quero que você entenda esse contexto. Quando a gente lê uma frase, a gente precisa tentar imaginar essa situação. E aí fica mais fácil de você compreender do que só ficar gravando, né? Regras e mais regras, tá legal? Então, pensa aqui, uma pessoa ou a outra compareceu, ou um ou outro compareceram, né? Se referindo aí, quantos será que encheu muita festa? Quantos apareceram na festa? Um ou outro apareceu, entendeu? Tá bom? Outro exemplo, ó.
nenhum e nem outro saiu do colégio. Ou nenhum e nem outro saíram do colégio. Então, como a gente... Repara que esse outro, esse nenhum nem outro... O que é o outro, gente? Vamos pensar aí na classificação gramatical do outro. É um pronome o quê? Indefinido, correto? Se ele é indefinido, você não sabe a quem se refere. Então é por isso que o verbo ele pode tanto ficar no singular como no plural, né? Porque você não tem a exatidão nessa declaração, nessa informação de quem é a pessoa, de quantas são as pessoas, entendeu? Então nenhum nem outro saiu do colégio. Não é diferente daquele caso excludente. E você precisa realmente ali, os núcleos estão bem definidos, né? E você precisa excluir um ou outro para poder seguir na oração com o verbo aí no singular, tá? Ok? Então por isso que é bom parar para pensar um pouquinho. Tenta pensar na situação, tenta criar essa imagem, né? De cada oração que a gente lê, ok? Fica mais fácil para você entender, tá? Vamos lá então. Quando os núcleos do sujeito são unidos por com, olha aí o com, né? Então pensa aí, núcleos do sujeito estão ali unidinhos pelo com. Aí o verbo ele pode ficar no plural. Nesse caso, os núcleos eles recebem o mesmo grau de importância, ou seja, os núcleos do sujeito são importantes, né? E a palavra com, ela tem um sentido muito próximo ao de e. É como se fosse um aditivo, aquele que une, que acrescenta, tá? Então veja só. Vamos lá. Olha o primeiro exemplo. O pai com o filho montaram um brinquedo. Então repara aqui, a gente está usando com, né? Tá vendo? O pai com o filho. Qual é o núcleo aqui do sujeito? Pai, filho, correto? Aí está falando, os núcleos recebem o mesmo grau de importância. Beleza, então o verbo fica no plural, tá? Vamos ver a segunda oração. Ó, o governador com o secretariado traçaram os planos para o próximo semestre, tá? Então você também tem o com e o verbo no plural, ok? Aí aqui está falando o seguinte, nesse mesmo caso, o verbo ele pode ficar no singular, se, presta atenção, né? A ideia a ser ali reforçada, enfatizada, está referente ao primeiro elemento. Se eu quisesse colocar que só o governador traçou os planos, entendeu? Tipo, vamos lá um exemplo. O pai com o filho montou o brinquedo. Se eu coloco assim, eu estou querendo me referir, eu estou querendo dar ênfase a quem é que montou o brinquedo. Ó, o pai com o filho montou o brinquedo. O pai, né? De repente, montar o brinquedo não é tão fácil para o filho. Então, o pai acabou fazendo a maior parte do trabalho, entendeu? Mas o filho estava presente, o filho estava ali com ele. Então, olha só, na verdade, quem montou o brinquedo? O pai, tá? Agora, a gente pode também utilizar o verbo no plural. O pai com o filho montaram o brinquedo. Entendeu? Não é que não possa usar, você vai poder usar tanto no plural, mas no singular é quando você quer dar ênfase a um núcleo específico. Se eu quisesse, se dentro de um contexto a gente quisesse apontar que olha só, mas na verdade quem montou foi o pai, então eu deixaria o verbo no singular. É isso, tá, gente? Então vamos lá, tranquilo, né? Deu para pensar aí, deu para entender? Então tá bom. Aqui, ó. Ah, até tem um exemplo, olha que legal. Ó, o pai com o filho montou o brinquedo. O governador com o secretariado traçou os planos para o próximo semestre. E aí eu tenho uma observação, legal, né? Com o verbo no singular, acompanha aqui. Com o verbo no singular, não se pode falar em sujeito composto, tá? Por quê? O sujeito é simples, uma vez que as expressões com o filho e com o secretariado serão considerados adjuntos adverbiais de companhia. Então,
A gente já viu isso também. Vamos relembrar. O adjunto adverbial, olha só. Se eu digo que quem montou o brinquedo foi o pai, então eu não posso considerar que essa parte aqui com o filho vai ser sujeito composto. Vai indicar o quê? É um indicativo aqui de companhia. Esse pai não está sozinho, ele está na companhia do filho. E nesse caso a gente sabe que é uma circunstância, lembra? Então vai ser um adjunto adverbial de companhia. Entendeu? Isso se o verbo estiver no singular. Por quê? Porque o verbo no singular, ele está dizendo pra gente de que o pai foi quem realizou a ação de montar o brinquedo sozinho. Tá? Dei ênfase, né? Eu reforcei, ok? Mesma coisa para a segunda oração. O governador traçou os planos para o próximo semestre. Então, essa expressão com o secretariado, ó, vai ser um adjunto adverbial de companhia. Então, nesse caso em que o verbo está, né, no singular, eu considero sujeito simples e não sujeito composto. Se o verbo está no plural, aí sim a gente vai considerar sujeito composto, porque aí a gente vai fazer a perguntinha aquele verbo, né? Tá? Então é isso que está dizendo aqui. Muito bom. Na verdade, é como se houvesse uma inversão, né? Lembra da oração, ordem direta, né? Que é o sujeito, o verbo e seus complementos. E a ordem inversa é justamente, o nome já está falando, inverso. Né? Então, você pega o verbo ou seus complementos e coloca no início da oração e o sujeito acaba indo para o final. Olha o exemplo aqui. O pai montou o brinquedo com o filho, o governador traçou os planos para o próximo semestre com o secretariado. Então, olha só, o adjunto adverbial de companhia acabou indo lá para o final, tá vendo? Com o filho que fazia parte do sujeito, agora está no final da oração. Assim como com o secretário, que estava aqui ao lado do governador, agora eles estão lá no finalzinho da oração, tá? Então é isso, gente. A gente precisa olhar para as orações, para as frases, né, com verbos, orações, por isso orações, porque tem verbo. A gente precisa olhar para elas, como eu falei, você pensa, né, tenta imaginar aquele contexto, aquela situação, né, e tenta organizar essas orações. Vê se ela está na ordem direta, vê se ela está na ordem inversa, entendeu? Você tem um sujeito que deve iniciar a oração numa ordem direta, né? Mas se a ordem for inversa, esse sujeito pode estar fora de posição. A oração pode começar pelo verbo, o adjunto adverbial pode estar no início, pode estar no final, enfim. Entendeu? Então você precisa relembrar todo esse conteúdo aí que a gente já vem estudando, né? A gente estudou adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais. Agora nós estamos falando sobre a concordância verbal. Então você precisa agora unir. Toda vez que a gente trabalha a oração, a gente precisa reconhecer na oração sujeito, predicado, se esse predicado é verbal, se o predicado é nominal, se ali tem verbo de ligação, se existe predicativo do sujeito, tá? Se existe advérbio, se existe adjunto adnominal. Né? Eu sei que, ai caramba, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas isso aí faz parte de estudar, né? Então vamos lá, tá, gente? Então não pode achar que assim, já passei por essa matéria, vou esquecer, deixa pra lá. Não faça isso. Você vai se prejudicar se você pensar dessa forma, entendeu? Por isso que eu gosto de dar esses toques em meio à aula, dar essas dicas. Porque o aluno acha que, né, já estudei essa matéria, não vou precisar mais dela não vou ver mais ela não, já fiz essa prova. Engano, hein? Engano, porque as matérias voltam, tá? E uma depende da outra, uma tá interligada na outra. Então, você precisa estar, sim, realizando estudo continuamente, entendeu? Por isso que o estudo é diário, é todo dia. Não é que todo dia você vai ver algo novo, mas todo dia você vai ver alguma coisa, você vai reforçar, você vai fazer exercícios, tá bom? Agora eu trouxe aqui exercícios, olha aí que legal. Porque, como eu falei, né? São muitos os conceitos, são muitas as regras.
Agora a gente precisa o quê? Praticar, né? A gente precisa realizar algumas atividades, porque senão, gente, a gente perde. Aquilo que a gente não pratica, a gente esquece, entendeu? Então a gente precisa praticar, precisa fazer atividades, tá? E a minha ideia aqui, como eu sempre falo com vocês, pausa o vídeo, tenta você dar a resposta. E aí depois você continua para ver se acertou, entendeu? Não precisa se preocupar em sair copiando tudo. Aí eu já, né, orientei, coloca lá, número 1, letra A, letra B, número 2 é a letra tal, número 3, entendeu? Você pode ir dinamizando o seu modo de estudar, tá? Então vamos lá. Aqui o que você vai fazer? Assinale existe uma única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, ou seja, não está de acordo com a regra, com essas normas todas que a gente está vendo aí. Então uma delas está errada e é essa que você vai marcar, ok? Então vamos lá. Entraram na sala o professor e os alunos, né? Então pensa aí, quem entrou na sala? O professor e os alunos. Então isso é um sujeito o quê? Composto. Então o verbo fica no plural, então tá certo, né? Vamos ver a B. Mara ou Carmen serão convidadas para representar a escola. Então quais são os sujeitos aí? Você tem aí Mara ou Carmen. Epa, lembra da regrinha do ou? Se ele for excludente, pensa, gente, nessa situação. Temos duas pessoas aí. Serão convidadas representar, olha só, alguém vai representar a escola. Então pode ser que esse ou seja aquele excludente, somente uma pessoa vai representar a escola. Se ele for excludente, esse serão aí tá errado, lembra? Então vai guardando as regrinhas aí. Então o verbo deveria estar no singular. Mara ou Carmen será convidadas? Não, né? Não cabe. Então vai ser o serão mesmo. Então vamos continuar, tá vendo? Tô fazendo exercício com você. Vamos para a letra C para ver. Nem o suco de maracujá, nem o sedativo me mantiveram calmo. Pensa aí. Ó, nem um, nem o outro me mantiveram calmo. O uso do nem, lembra? Igual o uso do ou lá em cima. Aí você pensa, troca o verbo, vê se dá certo, se não dá. Não sai marcando de qualquer jeito, não. Tem que fazer isso que eu tô fazendo, analisar. Vamos para a letra D. Ó, nem um, nem o outro compareceu à reunião. Nenhum, nem o outro compareceu à reunião. Né? Excludente, não é? E aí, o que você acha? Vamos ver. Tô fazendo com você aqui. Ó, a letra E. Nem motoristas de ônibus, nem motoristas de caminhão aderiram, acho que cortou aí, né? Aderiram à greve. Nem motoristas de ônibus, nem motoristas de caminhão aderiram, tá no plural, tá? É que cortou o Mzinho pra você. Mas pra mim tá aparecendo aqui. Tem um M aqui, tá? De plural, tá? Nenhum nem outro aderiram à greve. E aí, gente, qual é a concordância inadequada aqui? Vamos ver? Mara ou Carmen, né? Uma das duas é que vai ser convidada para representar a escola, tá? Ok? Uma das duas será convidada para representar a escola, tá, gente? Então, letra B, ok? É o caso do ou excludente, tá? Somente uma pessoa. Vamos para o próximo. Aqui você vai julgar certo ou errado, tá? Certo ou errado. Para, lógico, a concordância verbal das orações a seguir, de acordo com as regras, né, da gramática normativa. Então vamos lá. Ou o frango ou o macarrão me fez passar mal no almoço de ontem. Certo ou errado? O que vocês acham aí?
certo, né? Ou um ou outro, verbo no singular, tá vendo? Porque foi um dos dois que ele tá chegando aí à conclusão de que fez ele passar mal, tá? Letra B, certo ou errado? O pai com o filho montou o quebra-cabeças de 1000 peças. Ó, lembra daquele caso do pai com o filho? Então tá certo. O verbo está no singular, montou, porque a gente está dando ênfase aqui ao pai, correto? Também, né, gente, um quebra-cabeças de 1000 peças, nossa, não é qualquer um que sabe montar, né? Letra C. Brasil ou Espanha sediarão os próximos jogos. Tá certo ou errado isso aqui, gente? Então, quer dizer que os próximos jogos serão sediados nesses dois lugares aqui? Tá certo isso? Vamos ver? Errado, né? Só pode ser um. Então, é excludente. É aquele caso que o verbo deve estar no singular. Ok? A próxima. Nem a alegria, nem o entusiasmo da turma contagiaram ele. Certo, né? Nem uma coisa nem outra contagiaram ele no plural, tá? Pode ser. E a última. Ou a menina ou o menino ganharão a competição. Errado, porque só um vai ganhar. Então o verbo tinha que estar o quê? No singular, tá? Muito bem. É isso, gente. E aí você aproveita, o que você faz? Justifica, faz a correção das orações erradas, né? É uma boa maneira de você estar também exercitando aí. Ah, acabou? Deixa eu ver aqui. Peraí só um pouquinho. Não, acabou não. Tem mais uma atividade aqui pra gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, voltei. Vamos lá. Certo, certo, errado, certo. E o último aí, errado, ok? Vamos finalizar com esse exercício aqui. Olha só. Complete as orações abaixo de modo que realize a concordância verbal, tá? Então vamos ver. Nem Paola e nem Pedro do seu interesse em vender a casa, ou seja, como é que vai ficar esse verbo? No singular ou no plural? Vamos ver o que diz a regra. Quando o sujeito composto, ó, Paola e Pedro, estiver antes do verbo, o verbo ficará no plural. Então, como é que vai ficar aí, gente? Gostaram, né? Então, nem Paola e nem Pedro gostaram do seu interesse em vender a casa, tá? Letra B. Ó, começa com verbo, hein? Verbo dividir, né? A comida, a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Vamos ver como é que vai ficar. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos? Ou dividiram a comida a mãe, seus filhos e os amigos de seus filhos? Vamos ver o que diz a regra. Quando o sujeito vier depois do verbo, como é o caso aí, primeiro começa com o verbo ficará no plural ou concordará com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo ao verbo. Então, nesse caso, você pode utilizar as duas formas, tá? Que vai estar correta. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos dos seus filhos, ou dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos de seus filhos. Ok? Muito bem. Vamos aqui para a segunda. Paola ou Pedro aqui em casa hoje. Ou seja, um dos dois é que vai vir aqui em casa. Então, vamos ver o que diz a regra. Quando o sujeito composto vier ligado por ou com o sentido de exclusão, aí o verbo fica no singular. Então, Paola ou Pedro virá aqui em casa hoje, tá? Última oração. O ingresso ou o ticket aceitos aqui. E aí você tem dois núcleos, né? Ingresso, ticket. É aceito aqui ou são aceitos aqui? O que diz aí a regra, gente? Ou com sentido de adição, o verbo fica no plural. Tá certo? Então terminamos aqui mais uma aula, tá? Que você tenha bons estudos aí. Continue realizando suas tarefas e a gente volta, então, a se encontrar numa próxima videoaula, tá? Bons estudos. Tchau, tchau.